populismo no Brasil, não foi? Eu acho que foi. Eu vou falar disso aqui tudo e tal, não sei o quê, papapá. Falou aqui do. Né, que a gente falou do populismo até o que seria o começo da ditadura, mas eu acho que aí eu parei, porque eu não queria entrar na ditadura na mesma aula que a gente estava fazendo o outro. Ué, agora sim. Oi, Vitória, tudo bem? Cadê a Vitória? Tá aí. Ô, Vitória, tudo bem? Oi. Mandei até mensagem pra Vitória. Vitória vem sempre pra minha aula, não tava. Pô, tinha chegado ainda, fiquei triste. Sei que ela não me amava mais. Então, hoje a gente vai começar com a ditadura, tá, pessoal? A gente, pelo livro, seria lançado aqui na unidade 2 nesse daqui, Tensões e Conflitos da América Latina no século XX. Mas, o que eu acho, né? Por que a gente não vai começar essa unidade aqui hoje? Porque eu acho o seguinte, isso acaba complicando um pouco como é que a gente... Eu acho que às vezes os livros eles fazem uma confusão desnecessária na cabeça do aluno, no, no, no que toca ali a linearidade da história mesmo. Então, por exemplo, a gente estudou todas as revoluções do Brasil, tudo que aconteceu ali no populismo, era Vargas, populismo, tudo um em cima do outro. E aí chega na hora da ditadura, ele quer fazer suspense. Então, não vou falar de ditadura agora, vou voltar. Vou voltar lá para a América Latina. Vou voltar e vou falar sobre as tensões da América Latina. Vou falar sobre tudo que aconteceu no século XX na América Latina. Não. Eu acho que isso é meio. Pode atrapalhar um pouco entender a linearidade das coisas no Brasil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pular para a unidade 3, tá? Não vai vir para lá para 3. Eu acho que é na página 56. É na 56, não sei, deixa eu ver. Mas enfim, a gente vai para lá que a gente vai começar a ditadura militar aqui, ó, página 51. Ditadura militar, aí depois que a gente trabalhar e vai ver as tensões da América Latina como um todo no século XX, tá? Porque aí a gente consegue entender direitinho o que acontece dentro do Brasil antes de voltar e ver todos os problemas que acontecem em, sei lá, Chile, Bolívia, Venezuela e afins, tá beleza? Se não se importa, então a gente vai direto para a ditadura. Ditadura militar no Brasil é, sem dúvida, o momento histórico do país mais conhecido, pessoal. Ih, eu não tô me filmando, né? Vou colocar aqui de novo. É sem dúvida o momento histórico do Brasil mais conhecido, tá, pessoal? O que a gente mais ouve falar por aí, tanto pela mídia, né? Tem filme sobre ditadura militar, tem documentário a dar com pau de ditadura militar, tem um monte de coisa que fala sobre isso. Tem música sobre ditadura, a gente vai ver toda a questão da arte da ditadura, inclusive, e tal. Como, inclusive, em questão acadêmica, né? É um dos períodos mais estudados da história do Brasil. Se fala muito de ditadura militar, principalmente na produção recente, né? Quem está aí nos últimos 20 anos, desde o ano 2000 para cá, nossa, mas se escreve muito sobre isso e tal. Então é um assunto bem explorado, um assunto bastante descrito, mas é um assunto ainda muito polêmico e muito complicado de se tratar, tá? Porque é um assunto muito delicado, né? A ditadura militar ela acabou há muito pouco tempo, existe muita gente viva ainda hoje que viveu na época da ditadura. A minha mãe, por exemplo, nasceu ali em 1960 e sessenta e poucos, então, pelo menos na infância, na sua terra infância, ela pegou ali a ditadura até a sua juventude e tudo mais, viu como é que era o Brasil mais ou menos nessa época. E, enfim, né, a redemocratização ela acontece só em 1989, muito próximo da gente. Né? Eu, por exemplo, nasci em 95, nasci 6 anos depois da redemocratização só. Então, é um negócio muito próximo da gente, por isso ainda é bastante polêmico, bastante sensível. Muita gente se sente aí afetada quando trata de ditadura. Mas é importante se falar, tá? É importante se falar porque a gente vive um Brasil hoje, um Brasil pós-ditadura militar, ele é um Brasil construído como um reflexo desse período, tá? Não um reflexo desse período no sentido que tenta imitá-lo, mas é justamente pelo contrário, né? Por fazer o seu oposto. A nossa ideia de democracia brasileira de hoje é completamente baseada numa espécie de rejeição à ditadura militar de 64 a 89, tá? Tanto que a gente coloca ela como no imaginário brasileiro como a pior ditadura que o Brasil já viveu,
E nem necessariamente foi, né? A ditadura do Vargas, ela foi, em termos de perseguição a liberdades, em termos de realmente de centralização de poder, ela foi tão ruim, talvez até pior do que essa daqui. Mas, como isso daqui está muito próximo da gente e é muito sensível, a gente acaba colocando ela é, no imaginário nacional como o pior momento que o Brasil já viveu. E, de fato, não está tão longe disso assim, não. A gente vai ver, eu já dei essas aulas de ditadura para a 902, vocês vão ver uma coisa interessante, né? O livro de vocês, ele aparentemente não dá tanta ênfase assim quanto é comum se dar a os horrores que foram vividos na ditadura militar, tá? Eu vou falar um pouco desses horrores aí, todos, independente do livro depois, né, conforme a aula for passando. E depois aí eu devo passar para vocês como atividade um documentáriozinho para vocês verem um pouco sobre isso e poder escrever uma resenha, documentário, uma coisa legal assim. Bom, mas chega de enrolar, né? Vamos começar aqui a aula de acordo com o que ela deve ser, tá? Bom, ditadura civil-militar no Brasil, o fim da democracia, tá? A gente sabe que democracia é uma palavra grega para governo do povo, né? O governo popular e tudo mais. A ditadura militar não pode ser considerada um período democrático, porque de fato o povo não decidia nada, né? Era um período de tirania, né? Se vocês se lembrarem lá, se vocês buscarem na memória de vocês lá, nas aulas sobre Grécia, que vocês tiveram no sexto ano, eu imagino que o professor, ele tenha, professora, não sei, tenha feito ali a distinção do que é uma tirania, né? A tirania, para os gregos, ela é um modelo de governo que ele tem uma necessidade, tá? Qual é a necessidade dele? É o seguinte, é quando você tem, por exemplo, um pós-guerra ou uma crise política, econômica que seja muito intensa naquela nação, e aí, para resolver isso, o povo, ou, ou não o povo, ou o exército, né, alguma instituição, alguma célula ali da sociedade, coloca no poder um tirano. Tá? O tirano ele é um governante com amplos poderes, né, ele não tem necessidade de ter suas leis aprovadas pelo Congresso, ele não pode ser julgado, ele é alguém que está com poderes plenos, né, acima dos três poderes ali da Constituição, dos três poderes que a gente está acostumado a trabalhar, e ele tem ali o seu governo para colocar a casa em ordem. Né? A ideia é justamente que ele, evitando as burocracias de um processo democrático, ele pode facilmente colocar o país em ordem, a nação em ordem, para que ela volte depois ao seu regime democrático de maneira mais segura e mais garantida. Então a ideia do tirano grego é justamente que ele tome o poder, coloque tudo em ordem, acabe com as bagunças e tudo mais, e depois devolva o poder ao povo. Tá? E justamente vai ser esse o pretexto que a ditadura militar ela vai encontrar, né, que os militares vão encontrar para tomar o poder no Brasil em 64. A gente viu que o período anterior a 64 foi marcado ali por uma dicotomia entre socialistas e liberais, né, e conservadores no Brasil, né, são os três grupos ali que estão sempre em conflito no nosso país, mas principalmente foi marcado por uma dicotomia ali entre a influência soviética e a influência norte-americana, né, dos Estados Unidos no Brasil. A gente viu que isso foi muito, muito intenso ali nos últimos processos democráticos, desde do fim da Era Vargas, até durante a Era Vargas um pouquinho, mas do fim da Era Vargas até esse momento foi muito, muito sensível essa interferência dessas potências no Brasil. O que vai acontecer, né? A gente viu que lá no final do governo do Jânio Quadros e do Jango, né, vai haver a declaração ali de que o Jango ele seria um comunista, porque ele tem propostas que são é, muito próximas ali de pautas sociais, como reforma agrária, direitos dos trabalhadores rurais, não sei o quê. E isso vai começar a tomar uma proporção em que vai começar a ser divulgado com muita ênfase e o povo vai começar a acreditar claramente que o Jango ele é um comunista que está tentando transformar o Brasil em um satélite soviético, mais ou menos como aconteceu com Cuba e com outras nações ali daqui da América Latina, tá? Então, o povo ele vai meio que pedir, né? Os militares eles vão ser
chamados ali para que eles tomem o poder, para que eles façam alguma coisa, tá? E aí a ideia justamente é essa: os militares vão receber apoio de setores mais conservadores e de alguns setores industriais e de algumas potências liberais aqui do Brasil, para que eles tomem o poder, acabem com a ameaça comunista, né? A ideia é que eles tomem o poder porque há uma ameaça comunista de tomar o país, e depois eles devolvam, né? Depois que a ameaça for neutralizada, eles devolvam o poder ao povo. E não vai ser bem isso que vai acontecer. Coisas importantes sobre isso que eu estou falando. No meio de. Como a ditadura, eu falei, né, é uma coisa muito polêmica, a gente encontra, até hoje, gente que toma os dois lados da moeda, né? Gente que adora os militares e que é maluco, que pede AI-5, que pede. A gente vai ver que é o AI-5 daqui a pouco, pede AI-5, pede intervenção militar até hoje, né? Minha opinião, é uma galera meio louca. E você vê loucura do outro lado também, né? Gente que defende ali os grupos de guerrilha de esquerda da época, não sei o que e tal, e fala como se, não, porque uma. Olha, e fala meio que com deboche, né? Não, porque os militares tomaram o poder por causa de uma suposta ameaça comunista. Olha, de fato, os militares eles vão chegar a forjar um documento ali que acusaria de estar havendo um golpe, né? Para tomar do poder dos comunistas. Mas esse documento ele foi falso. Mas a gente não pode negar também que era um interesse comum dos partidos comunistas e é até hoje tornar o mundo comunista. Né? A gente viu isso lá quando a gente estudou o Marx, quando a gente estava falando sobre Guerra Fria, quando a gente estava falando inclusive lá sobre Revolução Russa e tudo mais, a gente falou lá do capital do Manifesto do Partido Comunista. Então há um interesse sim, havia um interesse sim em tornar o país uma nação comunista pelos partidos de esquerda. Né? Isso daí não é nenhuma teoria da conspiração. O que talvez seja uma teoria da conspiração é que esse plano tivesse realmente muito elevado, assim, tivesse realmente muito corrido ali quando os militares tomaram o poder. Então, é sempre legal tomar cuidado com esses dois extremos, né? Tipo, não existia comunismo, não existia e havia esse interesse, mas também os militares não salvaram o Brasil de uma inevitável dominação comunista. Não é assim também, né? Tenta ficar no meio termo aí quando for pensar esse tipo de coisa para não correr aí numa, numa paixão muito grande por um lado, tá? Bom, vamos lá. Como vimos na unidade 1, o presidente ali do Brasil, antes de 64, foi João Goulart, que acabou sendo deposto do cargo no dia 31 de março de 64 por uma junta militar apoiada por setores conservadores da sociedade. Para manter as aparências de um país democrático, os militares mantiveram boa parte da estrutura política, inclusive as eleições para o Congresso Nacional, funcionava como um grande legitimador das políticas impostas pelos militares. No entanto, muitos governantes, inclusive os presidentes do período, passaram a ser escolhidos pelos chefes dos grupos militares. Tá? Como João Goulart havia sido acusado de praticar uma política comunista, os militares afirmaram que só governariam o país até que essa ameaça tivesse desaparecido e a ordem tivesse estabelecida. Então, organizariam novas eleições para que os cidadãos escolhessem um novo presidente. Porém, não foi isso que aconteceu, né? Eu tô falando. Essa vai ser a desculpa que eles vão usar. Né? Falam, não, a gente vai tomar o poder rapidinho e tal, depois a gente devolve o povo e acaba o problema. Né? Muitos setores que apoiaram eles, inclusive, quando percebem que eles não é do interesse dos militares devolver o poder ao povo, vai se afastar deles e vai passar a fazer oposição. Tá? Os militares passam a governar por meio de atos institucionais que conferiam aos presidentes poderes excepcionais e suspendiam direitos e garantias individuais estabelecidos na Constituição de 46. Durante esse período, muitos opositores ao regime militar foram perseguidos, torturados e alguns foram mortos. Os principais alvos da repressão efetuada pelos militares eram estudantes, líderes de línguas camponesas, políticos oposicionistas, jornalistas, artistas e dirigentes de sindicatos. Normalmente, esse povo aqui todo de esquerda, tá? Era quem eles perseguiam aqui. Normalmente, os da esquerda, né? Dessa galera aqui. Mas a gente vai ver que vai haver censura em todos os jornais, censura em arte em geral, censura na produção acadêmica, isso tudo aí vai acontecer, de fato. E aí, vamos lá, quem são os governantes da ditadura militar? Quem foram então os presidentes nessa época? Depois aí vão ser ojerizados pelo mundo como pessoas, né, como ditadores e tiranos horrorosos, e de fato foram, né? Vamos lá. Começa a ditadura militar com um cara chamado Castelo Branco, tá?
Diferente do que ocorre em uma democracia, durante o regime militar, os presidentes deixaram de ser escolhidos pelo voto popular e passaram a ser escolhidos pelo Congresso Nacional. Teria, teoricamente, ali uma eleição indireta, né? Porque aí o Congresso, teoricamente, era eleito pelo povo, e aí do povo se elegia o presidente. Mas a gente sabe que não foi isso, né? O Congresso elegia com base na imposição ali dos grupos militares, de fato. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro presidente desse período, assumindo o cargo no dia 15 de abril de 64. O Marechal deveria governar até 66. No entanto, após a instalação do primeiro ato institucional, os militares alegaram que o governo teria um período curto para realizar os objetivos do AI-1. Por isso, estenderam seu governo até 1967. O que foi o AI-1, galera? O AI-1 foi o ato institucional que instalou a ditadura militar, tá? Para acabar com a ameaça comunista e colocar o país novo nos eixos dos bons costumes. O governo de Castelo Branco tinha como principal objetivo combater a ameaça comunista no Brasil. E por isso, desenvolveu uma política de segurança e desenvolvimento nacionais. Sua principal criação foi o Serviço Nacional de Investigações, o SNI, órgão governamental que investigava a situação política do país e coletava dados daqueles que eram considerados subversivos. Tá? Quem é que era considerado subversivo? Qualquer um. Qualquer um ali que se opusesse minimamente aos ideais ali dos militares. Tá? Qualquer um poderia ser considerado subversivo nesse contexto aqui. No contexto de Guerra Fria, durante a ditadura militar, o Brasil se aproximou ainda mais dos Estados Unidos, já que o país liderava o bloco capitalista. Dessa forma, o governo estadunidense passou a auxiliar o governo brasileiro no combate ao comunismo e a toda e qualquer forma de política de oposição ao governo militar instituído. Ofereceram apoios políticos, econômico e militar, com o objetivo de evitar o fortalecimento de ideais socialistas no Brasil. Então, vai haver aí uma aproximação ainda mais sólida do Brasil com os Estados Unidos. Né? A gente vê que o Brasil ele vai se aproximando dos Estados Unidos desde o final da Era Vargas. Já na Era Vargas ele já estava mais próximo, mas ele ainda tinha ideais muito fascistas ali, né? Muito próximo de um populismo, de fato. Aqui ele vai começar a se aproximar cada vez mais do bloco liberal, sobretudo dos Estados Unidos ali, para poder firmar suas alianças e manter suas relações distantes ali da União Soviética. Tá? Durante esse governo, outros 3 atos institucionais foram declarados. O ato institucional número 2, em 1965, que estabeleceu as eleições indiretas para o presidente e concedeu a ele o poder de intervir nos estados, demitir funcionários civis e militares e baixar decretos-leis sobre a segurança nacional. Além disso, o AI-2 extinguiu partidos existentes e criou apenas 2 partidos. Os únicos que podiam existir eram a Aliança Renovadora Nacional, o ARENA, base da política do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, que fazia a oposição consentida. Só que, assim, a oposição do governo nessa época não é a oposição igual a gente vê hoje, não, tá? A oposição igual a gente vê hoje é o seguinte: tá lá o Bolsonaro no poder, e tu pega os partidos de oposição, as pessoas que fazem oposição ao governo dele, e todo dia ele tá martelando o governo. E beleza, tá certo, tem que fazer oposição mesmo. Né? Acho que tá errado mais do que fazer oposição. A oposição nessa época aqui era uma oposição consentida, era uma oposição que tinha que primeiro passar pelo crivo do governo, se aquilo ali estava justo ou não, se aquilo ali podia ou não ser veiculado, se podia ou não ser falado. Normalmente, opiniões muito contrárias, muito fortes contrárias ao governo, não receberiam essa chancela, e aí acabava sendo uma oposição meio que acaba ficando leve demais, né? Uma oposição sem muita bravura ali, né? Porque na verdade era uma oposição velada, né? Era uma oposição que era obrigada a ser velada pelo governo. No entanto, ao MDB não eram permitidas manifestações contrárias ao governo ou fazer críticas, tá vendo? É isso que eu tô falando. O ato institucional de número 3, de 1966, determinou o fim das eleições diretas para governadores e vice-governadores e suspendeu as eleições para prefeito nas grandes capitais. Eles passaram a ser indicados pelos governadores. Ou seja, agora, com isso, o povo ele não elege mais ninguém, né? De verdade. Ele já não elegia mais o presidente, porque a eleição era indireta e era feita pelo Congresso. Agora ele também não elege mais governador ou vice-governador, porque eles são indicados, e também não elege mais os prefeitos das grandes cidades, né? Então, cidades que têm uma economia muito, muito importante, cidades que são grandes e que normalmente fazem outras cidades gravitarem em torno delas, por exemplo, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, esse tipo de coisa,
não pode mais eleger o próprio prefeito, os prefeitos são também indicados pelos governadores, tá? Acabando ali completamente com o poder democrático do povo. E no ato institucional número 4 de 1966, editado no final de 66, esse ato convocou o Congresso Nacional para discutir uma nova Constituição do país. Em janeiro do ano seguinte, foi promulgada a Constituição de 1967, que fortalecia ainda mais o Poder Executivo. Vocês podem reparar, né, ao longo das aulas, que o Brasil ele tem uma tara por ter novas constituições, né? Toda hora tem uma constituição nova. Essa daqui ainda não vai ser a última, a gente ainda vai ter mais uma na redemocratização. Então, assim, o tempo todo a gente tem uma nova constituição. Isso pode acabar atrapalhando também como é que o país se desenvolve, tá? Porque toda hora muda a lei, toda hora muda o que é, o que pode, o que não pode aqui dentro do nosso paísinho maravilhoso, o nosso Brasil, meu Deus, tá? Mas enfim, vai se estabelecer uma nova Constituição em 67, tá? Uma Constituição que centralizava mais ainda o poder na mão do Executivo, que era governado, né, ali pelos militares, beleza? No campo econômico, o Castelo Branco tenta promover o crescimento controlando a inflação. Para isso, ele vai estimular a entrada de capital estrangeiro no país e toma medidas para controlar os salários, cortar gastos públicos e reduzir os créditos disponíveis do setor privado. Isso é uma doideira. Isso é uma doideira econômica, controlar salários aqui. Vocês vão ver, né? Aí, depois do Castelo Branco, a gente vai ter o Arthur Costa e Silva, tá? Chamado de linha dura. Nas eleições de 1966, o Congresso Nacional elegeu Arthur Costa e Silva. Ele assumiu o governo em 67. Costa e Silva prometeu governar para o povo, dialogar com a classe trabalhadora e investir em educação. É bonito, né? Todo mundo fala isso. Óbvio, ninguém cumpre. No entanto, seu governo ficou conhecido pelo aumento da repressão e da violência contra os considerados subversivos. Em março de 68, manifestações reuniram 100 mil pessoas em protestos pela democracia. Pela redemocratização, perdão. A volta da liberdade de expressão e contra a morte do estudante Edson Luiz Lima Souto pela polícia militar. Já em junho do mesmo ano, aconteceu a maior manifestação do governo Costa e Silva. A passeata dos 100 mil, como foi conhecida, pois reuniu mais de 100 mil pessoas, entre elas estudantes, trabalhadores, intelectuais e artistas, que protestavam contra as mortes e as prisões e a violência policial. Não houve conflitos durante a passeata. No entanto, após o evento, o governo iniciou uma forte repressão e prendeu os principais líderes dela e organizadores do protesto. Aqui tem uma coisa interessante, pessoal. O texto ele cita dois termos aqui que eu quero dar uma destacada com eles com vocês, que são esses termos aqui. Olha. Ele fala que dessa passeata haviam artistas, estudantes, trabalhadores intelectuais. Tá? Esses dois termos aqui eu acho que são legais a gente dar uma destacada. Tá? Primeiro, que é um artista, e segundo, que é um intelectual para esse governo aqui, tá? Para esse texto. Artista é uma coisa mais fácil de entender. Quem é que são os artistas? Artistas são aquelas pessoas que lidam ali com o imaginário público, né? Que fazem ali teatro, fazem música, fazem novela, fazem cinema e tudo mais. Então isso aqui é mais fácil da gente pescar do que o texto está falando, tá? Agora, quando a gente fala de intelectuais, o que vocês pensam por intelectual? O que é um intelectual para vocês aí? Uma pessoa conservador? Não, não necessariamente. Conservador pode ser aí uma linha de intelectualidade, mas não necessariamente. O intelectual para o texto aqui, tá? O intelectual que ele está se referindo no protesto, são pessoas que vivem da formação de ideias, tá? E vivem formando ideia vivem do pensamento. Isso daqui pode ser professores, pode ser filósofo, pode ser jornalista, escritor, tá? Toda essa gama de pessoas aí são consideradas intelectuais, tá? Então, isso é importante a gente saber, porque a gente vai saber o seguinte: existe uma base forte aqui de oposição ao governo, principalmente no que tange ali o pensamento, né? Quem forma o pensamento da nação. Porque, por exemplo, professores, né? Professor é quem vai formar os novos profissionais em qualquer área. Então, se há muitos professores contra o governo vai ter um interesse muito grande em perseguir professores, porque, obviamente, eles vão estar formando toda uma geração de pessoas que são contrárias a ele, tá?
Então a gente vai ver que vai haver muito cerceamento político dentro das universidades, dentro das escolas, o que pode, o que não pode ser publicado, o que não pode ser ensinado. A aula de história, por exemplo, tinha período histórico que simplesmente era uma canetada. Você não pode ensinar isso. Era assim, você finge que não existiu, porque era complicado. Ao mesmo tempo, isso vai acontecer com o jornalista, né? O jornalista é o cara que está falando com o povo ali todo dia, que está informando o que está acontecendo, e vai haver muita repressão sobre os intelectuais como um todo, tá? Sobre jornalistas, sobre escritores, sobre professores, enfim, tá? Para agravar a crise do governo Costa e Silva, em julho do mesmo ano acontecia a maior greve de metalúrgicos da história da cidade de Osasco. Cerca de 3 mil trabalhadores aderiram à greve e ocuparam 6 fábricas. Entre as reivindicações estava o aumento salarial. Lembra que o governo controlou, né, o salário, ou seja, ele basicamente congelou ali os aumentos. Um aumento salarial a cada 3 meses e um contrato coletivo com a vigência de 2 anos. Dessa vez a repressão foi violenta. A polícia expulsou os trabalhadores das fábricas, invadiu o sindicato de metalúrgicos de Osasco e efetuou dezenas de prisões. Tá? Sabe que essa também é uma coisa meio louca, né? Os caras querem. Quero aumento a cada 3 meses. 3 meses de trabalho me dá um aumento. Meio louco também. Mas enfim, né? Vai haver ali a greve e a repressão dessa vez vai ser bem mais dura, né? E entendam duro por duro mesmo, tá, gente? A repressão aqui durante a ditadura militar era o seguinte: o nego tava fazendo greve, a polícia entrava lá e baixava a porrada nos outros, tá? Baixava o cacete. Era pra ser assim, tá? Era pra dar tapa na cara dos outros mesmo, chamar de vagabundo e mandar quebrar a galera, tá? Era pra ser assim que a coisa funcionava. Então expulsou os trabalhadores, entendam como espancou os trabalhadores, tá? Bateu em todo mundo. O ato institucional número 5, tá? Aqui foram 4 atos institucionais, né? E agora, finalmente, temos aí o famoso AI-5. O AI-5 foi famosíssimo aí no ano passado, pessoal. Tinha uma gama de apoiadores do governo aí que ficava falando, eu quero AI-5, eu quero AI-5 e tal. E aí uma gama do outro lado falou, pô, você é muito burra, cara. Como é que você quer AI-5? Você tá louco, né? Vamos ver o que foi, então, o AI-5, tá? À medida que o governo Costa e Silva adotava políticas de austeridade, ou seja, políticas duras, né, políticas de repressão, mais manifestações ocorriam no Brasil. E, como consequência, o governo reagia com mais censura e mais repressão. Ou seja, era um ciclo vicioso, né? Quanto mais ele era violento, mais as pessoas se revoltavam e mais violento ele era. E assim ia sucessivamente até ver quem é que ia explodir primeiro nessa equação aí. No dia 2 de setembro de 68, o deputado Márcio Moreira Alves utilizou seu tempo no discurso do Congresso para denunciar a forma como o governo agia. Durante o seu discurso, chamou os quartéis militares de covins de torturadores, pediu à população que boicotasse os desfiles de 7 de setembro e às moças que não dançassem com os cadetes nos bailes dos clubes militares. Olha só que bonitinho, né? Era outra época, né? Eu apelo aos jovens aí que não dancem, que não se acheguem aí com os militares, porque eles são do mal, né? Em razão do radicalismo do discurso do deputado, o Supremo Tribunal Federal solicitou a cassação do mandato do Moreira Alves, o qual foi negado pela Câmara. Ou seja, a Câmara não cassou ele porque falou, não, tá no direito dele, ele tem direito de falar aqui o que ele quiser, né? É garantido aqui. Esses dois fatos podem ser considerados um estopim para que, no dia 13 de dezembro de 68, o governo decretasse o AI-5, o mais agressivo e repressor dos atos institucionais. Com esse ato, o Congresso foi dissolvido e o presidente da República ampliou seus poderes, como fechamento do Congresso Nacional, intervenção direta em todos os governos, cassação dos mandatos parlamentares, suspensão de direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos e a suspensão da garantia de habeas corpus. Com o decreto do AI-5, o governo ampliou a cassação de mandatos parlamentares e a perseguição a pessoas consideradas subversivas, ou seja, com todos os poderes que o governo tinha antes, ele ainda não tinha poderes absolutos, né? Ele não tinha poderes totais ali sobre a nação, porque ele ainda existia um Congresso, ainda que esse Congresso ele tivesse muita dificuldade de exercer os seus poderes sem a influência do Executivo, ainda existia um poder legislativo e ainda existia facilmente um poder judiciário. Tá? Com a aplicação do AI-5, isso acaba, tá? Porque ele, na prática, subjuga o Congresso Nacional e torna o poder legislativo um poder subjugado mesmo, um poder dominado ali pelo executivo, ou seja,
existe um Congresso agora? Existe, mas eu posso cassar os mandatos de quem não concorda comigo, eu posso suspender os direitos políticos de quem não concorda comigo, e se eu suspendo os direitos políticos dessa pessoa, eu posso, na prática, matar ela aqui dentro, sem que haja nenhuma consequência, porque ela não é um cidadão, né? Ela não pode se candidatar de novo, ela tem uma série de coisas ali, né? Então, eu tenho amplos poderes sobre a política nacional. Havia ainda um Supremo Tribunal, mas o Supremo Tribunal também estava rendido porque, com a suspensão de direito político de qualquer cidadão, mesmo um ministro do Supremo poderia perder o seu cargo. Afinal de contas, ele estava lá como ministro do Supremo, ele não podia ser cassado, mas ele podia suspender os seus direitos, né? Falou, não, você não tem mais direitos políticos aqui dentro. Você não tem direitos políticos, você não pode ser ministro supremo. Então você perdeu o seu cargo e eu vou colocar alguém que eu queira aqui, porque o ministro supremo é feito por indicação do presidente, né? Chega lá, pesa muito a indicação do presidente. Então, na prática, o poder se tornou quase que absoluto ali na mão do executivo, tá? E eles vão usar isso pra caramba, né? Eles vão começar a caçar pessoas de oposição adoidado dentro do Congresso Nacional. Após o AI-5, Moreira Alves foi caçado e saiu do país clandestinamente, retornando ao Brasil só em 1979 com a lei da anistia. Obviamente, esse ato ele vai ter reações, né? As pessoas elas não são bonecos de palha que veem o mundo ser tomado e ficam quietas, né? Vai começar a haver um monte de retaliação a respeito disso, principalmente por parte dos grupos de esquerda, sobretudo os mais revolucionários, os mais ali voltados a uma esquerda de guerrilha e tudo mais, tá? Reações ao ato institucional número 5. Após a decretação do AI-5, muitos grupos armados surgiram para tentar combater o governo e reorganizar a esquerda brasileira. Para atingir seus objetivos, os grupos recorreram a guerrilhas urbanas e rurais. Vai haver a Guerra do Araguaia. A Guerra do Araguaia é uma das mais famosas aí, tem um documentário famosíssimo sobre a guerrilha do Araguaia, se vocês quiserem ver depois, procurem no YouTube que é interessante. Em 1967, na divisa dos estados do Pará, Maranhão e Goiás, atual Tocantins, um grupo formado por membros do Partido Comunista do Brasil, o PCB, organizou a guerrilha com o objetivo de conseguir mobilizar camponeses da região a uma revolução socialista. No entanto, no ano de 72, militares cercaram a área e prenderam a maior parte dos guerrilheiros. Cerca de 70 deles ainda continuam desaparecidos, ou seja, 70 desses guerrilheiros até hoje não foram encontrados. Provavelmente foram mortos, né? De maneira aí, provavelmente sob tortura, um negócio bastante ruim. Bom, os corpos nunca apareceram, né? A Vanguarda Popular Revolucionária. Essa organização era formada, sobretudo, por militares de esquerda. Isso daqui é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de governo militar, a gente tende a achar que todos os militares do Brasil eram uma massa homogênea de pensamento. Todo mundo ali era de direita, todo mundo era positivista, todos eles pensavam exatamente iguais, como se eles fossem, sei lá, os soldados lá do Star Wars, aquele Stormtrooper, né? Que todo mundo faz exatamente o mesmo. Não, né? Obviamente não era assim, não era uma massa. A maioria estava de acordo com o governo, mas havia um pequeno grupo ali de militares de esquerda, de militares opositores, tá? Militares de esquerda contrários ao golpe de 64. Liderados por Carlos Lamarca, ex-militar, parte do grupo defendia a luta armada e outra parte defendia a conscientização da população antes da luta. Em razão das diferenças ideológicas, o VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, foi dividido em dois grupos: Comando de Libertação Nacional, Colina, e Vanguarda Armada Revolucionária, o VAR Palmares. E mais tarde, em 1971, fundou o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Tá? Tivemos também a Ação Nacional Libertadora. O Partido Comunista do Brasil, PCB, era contra a luta armada, entre, então, grandes líderes do partido, como Carlos Marighella famosíssimo e também considerado um herói aí pela maior parte dos partidos de esquerda, ou um assassino pela maior parte dos de direita, um terrorista pelos de direita, mas ainda assim um nome importante aí da história do Brasil. E Joaquim Câmara Ferreira, simpatizantes da luta armada, organizaram a ALN, no intuito de organizar camponeses e operários a uma revolução socialista. O Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, foi feito de dissidentes do PCB, do Partido Comunista do Brasil, principalmente Carlos Lamarca. Fundaram a dissidência do Guanabara, que em
parceria com a ALN, sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, Charles Albright, em 1969. Durante essa operação, o movimento mudou seu nome para o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, em homenagem a Ernesto Che Guevara, que foi morto nesse dia. Aqui muitas coisas, né? Muitas coisas interessantes aqui. Primeiro, a gente vê aqui um grupo de oposição, esse daqui com certeza com ação guerrilheira muito mais forte, né? Muito mais bem estabelecido, organizado. Os caras sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, isso é um peso gigante, é uma ação extremamente séria, né? Ação de guerra, isso daqui, tá? E também ali uma homenagem ao Che Guevara, mostrando seu caráter revolucionário. Che Guevara é outra figura aí muito controversa, né? Herói para uns, um monstro para outros, né? Vai depender aí de qual lado do espectro político a pessoa mais se encontra normalmente. Mas mesmo assim, deve ser lembrado que foi um cara que matou muita gente e tudo mais e tal, né? É um cara meio complicado. Mas enfim, né? A gente tem aqui, então, esse ato, que é o ato de sequestrar o embaixador dos Estados Unidos. E isso daqui é interessante por quê? Porque é um ato de declaração de guerra. Mas isso que é legal, né? Não é um ato de declaração de guerra ao regime militar, tá? Necessariamente. O regime militar ele é aliado dos Estados Unidos, sim, ok, tá ali próximo o governo aos Estados Unidos, mas não é um ato contra o regime militar. Se fosse um ato contra o regime militar em si, sequestraria-se um general, um militar, né? Por que sequestrar um embaixador americano? Porque isso daqui é um ato que mostra, isso daqui é uma coisa interessante, a fidelidade desses movimentos com a União Soviética e não necessariamente com uma intenção democrática no Brasil. Isso é uma coisa que tem que ficar clara, tá? Que é importante. Esses grupos aqui não defendiam necessariamente a redemocratização, tá? Não é que esses grupos de guerrilha queriam que o Brasil fosse novamente democrático. É mais que esses grupos de guerrilha queriam instalar aqui no Brasil a ditadura do proletariado, o governo socialista, tá? É outra coisa. Tanto que várias vezes aqui se fala, né? Porque lá, blá, 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 tinha o interesse em fundar aqui no Brasil uma revolução socialista e tudo mais. Então, isso é uma coisa importante a se saber, tá? Por isso que eles vão sequestrar um embaixador americano e não só um militar de alto escalão e não um político aqui da época de alto escalão, tá? Umas chargezinhas aqui. Vamos lá. No auge da repressão, o governo do governo do Médici, em agosto de 69, por motivos de saúde, Costa e Silva viu-se obrigado a deixar o governo e uma segunda junta militar assumiu o controle do país. Em outubro, o general Emílio Garrastazu Médici foi eleito no Brasil como presidente, tá? Pelo Congresso Nacional. Ainda em 69, o governo havia criado a Operação Bandeirantes, a OBAN, com o intuito de combater a guerrilha armada. O general Médici institucionalizou a OBAN e intensificou o combate às guerrilhas urbanas e rurais. Em 70, para ajudar o combate das guerrilhas e aos subversivos, o governo Médici criou o Departamento de Operações e Informações e o Centro de Defesa Interna, conhecidos como DOI-CODE. Tá? O DOI-CODE aí é um dos órgãos de repressão mais famosos da ditadura militar. Tá? Vai haver o que eles chamam de milagre econômico, mas eu já adianto que esse milagre econômico ele é muito questionável, porque quem dava as informações, né, os números de crescimento econômico, eram os próprios militares, então isso é muito questionado hoje em dia, né, quanto que o Brasil cresceu economicamente nesse período, mas enfim. Entre os anos 67 e 74, o ministro da Fazenda do Brasil foi Antônio Delfim Neto. O Delfim Neto implantou uma política econômica que impulsionou o crescimento da economia brasileira. Para atingir seus objetivos, o governo brasileiro concedeu isenção a investidores estrangeiros, empréstimos a empresários e controlou o reajuste dos salários. Tá? A política econômica beneficiou principalmente a classe média e alta, especialmente os mais ricos. A população menos favorecida foi prejudicada, pois a grande maioria vivia de salários e estes não foram reajustados conforme a inflação, ou seja, o salário congela, a inflação cresce, mas você não tem aumentos ali naquele salário, então o teu dinheiro vale cada vez menos, né? Então, a cada ano que passa, a cada mês que passa, você tem um poder de compra muito menor. O crescimento atingiu patamares importantes, como em 1973, em que o PIB brasileiro
cresceu cerca de 13%. Mas a que custo, né? A custo de muita repressão e de crimes contra a humanidade gigantescos. De fato, a política econômica garantiu certa estabilidade e ampliação de postos de trabalho no país, mas ela também foi responsável pelo aumento da concentração de renda dos mais favorecidos em detrimento do aumento da população mais pobre, tá? E a constante acentuação da desigualdade social. Ainda nesse mesmo contexto, houve incremento de investimentos na região sudeste do país, acentuando a miséria em regiões brasileiras que já sofriam com crises econômicas anteriores. Entre algumas importantes realizações do governo Médici, destacam-se a construção da rodovia transamazônica, a conclusão de várias hidrelétricas e a criação da Telecomunicações do Brasil, além da criação do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Foi aprovada ainda a emenda constitucional, que ampliava os poderes do presidente, cujo mandato se estendeu de 4 para 5 anos. Durante o governo militar, o futebol foi utilizado como... não, isso aqui faz parte do jogo rápido. Vou passar. Isso aqui ele está falando como é que o governo militar ele vai se utilizar da mesma estratégia do Vargas. Né? O Vargas, vocês devem se lembrar, ele usou o futebol para criar ali um sentimento de nacionalista no brasileiro, né, para integrar o Brasil inteiro como uma nação só, né, a grande nação do futebol, e também usou o futebol meio como uma espécie de pão e circo, né, a pessoa se entretia ali com o futebol, não sei o que, não sei o que lá, e acabava esquecendo, não prestando tanta atenção nos jornais, não prestando tanta atenção ali nas coisas que o governo estava fazendo de fato. A ditadura militar ela vai usar essa mesma estratégia, esse mesmo subterfúgio aí para a atenção da população, só que ainda mais intensamente, né? A gente vai ver que vai ser durante o governo militar, por exemplo, que o Brasil vai ganhar o título aí mundial de grande nação do futebol, o Pelé vai ser feito rei do futebol, vai criar uma fama danada e tal. Vai ser meio complicado ali, o governo vai se aproveitar disso, tá? E aí, sobre como é que esse governo foi contestado, né? Como é que o regime militar foi contestado? Eu já falei, ele foi contestado muito por artistas intelectuais, principalmente, tá? Intelectuais nas universidades, intelectuais nos jornais, intelectuais em livros e tudo mais, questionavam muito aquilo ali. E artistas, principalmente com teatro, com música, com filme, tá? Vai questionar muito. A música vai ser um carro-chefe de contestação do regime militar, porém, importante saber, havia censura de todo esse material de crítica, tá? Isso passava pelo DOI-CODE, passava pelos órgãos ali do governo militar, e era censurado. As críticas que eram muito claras ao regime militar, elas eram censuradas, passavam só aquelas que eram subliminares, né, que acabava que o governo militar mesmo não conseguia pescar e que aquilo era uma crítica a eles. Na música isso é muito visível, né? Tem uma música aqui que está descrita, que é essa música aqui do Chico Buarque, que é o Cálice, né? Não sei se vocês já ouviram aquela música. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E aí vai falando isso daí. Essa música parece, né, num primeiro momento, você ouve ela está fazendo uma clara referência a Jesus Cristo, né, na sua paixão, no início de sua paixão lá no Getsemane, mas ela, na verdade, era uma música velada de crítica à ditadura militar. O cálice que ele estava se referindo era o governo militar, era a ditadura, não o cálice da paixão de Jesus, né? A pessoa que estava bebendo era a nação brasileira, não era Jesus Cristo. Então, havia ali uma mensagem subliminar de crítica, tá? E assim como essa, há várias outras, né? Existem várias e várias outras ali que vão criticar claramente ali claramente, ou às vezes não tão claramente, o regime militar, tá? Vai servir isso daí também para criar vários grandes artistas do Brasil, né? Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, vão todos surgir por aí, né? A gente vai ter mais para frente ali as bandas de rock ali que vão ser muito, muito famosas, né? E que depois vão dar origem a outras, né? Vai ter a famosa Aborto Elétrico ali, que vai dar origem depois ao Legião Urbana e ao Capital Inicial. Tem várias aí, né? Todos eles criticando o governo dessa maneira. E o cinema, né? Isso vai também surgir nessa época aqui uma nova estética do cinema nacional, que vai ser uma estética de crítica ao governo, tá? Como é que vai ser isso, né? Vai ser o chamado cinema novo.
Cinema Novo nasceu no final da década de 50 e se estendeu até a década de 70. Os filmes dessa época retratavam os problemas brasileiros com uma linguagem própria, sem reproduzir modelos de filmes estrangeiros, tá? Esse cinema novo ele vai ser muito usado para crítica da ditadura militar, expondo ali as misérias do Brasil, tá? E ele vai ser muito influente até hoje em dia, tá? A gente hoje em dia não vive exatamente esse mesmo tipo de cinema no Brasil. A gente tem um cinema um pouco diferente, mas ainda assim não é possível negar que esse cinema novo ele tem uma influência muito grande até hoje no cinema brasileiro. Se a gente pegar hoje a maior parte das produções de filmes brasileiros são filmes de comédia e filmes dramáticos, tá? E esses filmes dramáticos, em geral, eles são expositores da situação trágica do brasileiro médio, tá? Seja filmes dramáticos ali na favela, né? Pega ali Cidade de Deus, sei lá, Tropa de Elite, esses filmes aí, seja na realidade mais no Nordeste, aí tem uma série de filmes também, se não me engano, o Palhaço é um filme dramático que fala de um palhaço nordestino, não sei. Mas enfim, tem uma série de filmes aí que vão estar bebendo da fonte do cinema novo, que foi o que inaugurou essa exposição das misérias brasileiras, justamente como uma crítica ao governo militar, que fazia sempre parecer nos seus números, nos números divulgados, que o Brasil ele só crescia maravilhosamente bem, que todo mundo estava feliz, tá? Deixa eu ver o quanto que a gente tem aqui. Falta pouquinho, galera. Vamos terminar, tá? Vamos terminar hoje mesmo a ditadura. E falta pouquinho aqui para terminar. Aí vai ver o Plano de Integração Nacional. Em 70, o Médici ele vai assinar o Decreto-Lei 1106, criando o Plano de Integração Nacional, com o objetivo de integrar os vazios demográficos que compunham o território nacional. O que eram os vazios demográficos, galera? Eram os pedaços de terra em que, teoricamente, não havia urbanização, tá? Isso vai gerar um problemaço ali com reserva indígena, com povoados que mais afastados e tudo mais, vai gerar ali um monte de problema com isso, tá? Mas enfim. E o principal lema era integrar para não entregar. Representava o objetivo do programa. A partir de então, o governo iniciou uma grande expansão e ampliação de zonas produtoras do país, construindo novas cidades, novas rodovias e expandindo a exploração de novas matérias-primas, como a Zona Franca de Manaus, que vamos abordar mais à frente, diz o livro. No entanto, essa expansão significou assassinato individual e coletivo, perseguição, criminalização, prisão e tortura de lideranças indígenas que lutavam por seu território ou que apresentassem um comportamento considerado inadequado diante da política de desenvolvimento do Brasil. Em resposta a isso, vai ser criada a FUNAI, em 1960. Por quê? Porque haviam muitos escândalos envolvendo ali membros do governo, empresas e funcionários do Serviço de Proteção ao Índio, o antigo SPI. Então, vai ser criada a FUNAI para substituir a SPI, tá? A FUNAI nada mais é do que uma SPI, uma Serviço de Proteção ao Índio renovado, tá? Ela vai ser criada em 1967, tá? Na prática, a política de proteção ao índio passou a ser militarizada, ou seja, questões indígenas passaram a ser tratadas como questão de segurança nacional. Era comum que as comunidades indígenas brasileiras entrassem em confronto com agricultores, poceiros e seringueiros, que avançavam sobre o seu território a fim de explorar a floresta. Lembra que é o próprio governo que está incentivando essa expansão desses fazendeiros, tá? Eles que estão incentivando isso aqui por causa dessa ideia de terminar com os vazios demográficos. Então, vai começar a haver conflito, obviamente, nas terras indígenas, porque os caras estão entrando, né? Cadê? No entanto, ao longo da década de 70, o propósito do governo de integrar os vazios demográficos, os indígenas passaram a combater as obras faraônicas que o governo vinha construindo, como a construção da BR-174, que ligava Manaus ao Boa Vista, ou a BR-210, como o Perimetral Norte, e a BR-163, que liga Cuiabá a Santarém. De um lado, os indígenas combatiam as obras e do outro, o governo afirmava que essas construções iam, olha só que doideira, iam integrar os indígenas na vida.
que metesse a rodovia no meio da terra dele, que atrapalhava completamente o modo de vida ali cultural e, enfim, daquele povo, tá? Em 1972, o superintendente da FUNAI na época, o general Smart de Araújo, explicou no jornal do Estado de São Paulo que o índio integrado é aquele que se converte em mão de obra. E essa integração se daria de forma lenta e harmoniosa. Ou seja, pô, é o índio que produz, né? O índio que está aqui na nossa produção liberal. Eles que é o índio que é bom pra gente. É isso que eles queriam, tá? No entanto, muitos indígenas, eles contrariaram essas práticas, né? Contrariavam o governo, e foram presos em cadeias clandestinas por causa disso, torturados e vários foram mortos. Existem registros históricos, como o relatório Figueiredo, produzido em 67 pelo procurador Jader Figueiredo de Correia. Esse documento contém denúncias sobre práticas de violência contra os direitos humanos de indígenas no país. Aponta para operações realizadas pelo governo brasileiro, tudo mais, falando até de escravidão, né? Que até escravidão os índios chegaram a sofrer na mão do governo brasileiro nessa época. Os índios, então, vão começar a organizar a sua resistência, tá? Respostas às pressões, as lideranças de diferentes povos indígenas passaram a se organizar. Em 74, realizaram a primeira assembleia que reunia na formação da União das Nações Indígenas, a UNI. Resultaria. Considerada a primeira organização indígena nacional, a UNI passou a fazer parte de um contexto nacional de lutas e reivindicações de suas terras. Tá? Graças à UNI, alguns índios eles vão começar a tomar a frente do processo público ali dos seus povos e vão começar a se integrar na política brasileira para tentar evitar que esses abusos acontecessem, né? Entre eles, a gente tem o cacique Chavante Mário Juruna, tá? Que vai se destacar ali como um importante líder indígena da época. E mais para frente, a gente vai ter também ali no Paraná o cacique Ângelo Critan, não sei, não dá para falar direito, Caingangue. Ele lutava pela recuperação das terras do Paraná e ele acaba morrendo, se tornando um mártir ali da sua luta, num acidente ali que ele se envolve com 3 militares, tá? Depois vai ocorrer a morte de uma outra liderança indígena ali que era importante, que era o Marçal de Souza Tupã I, tá? Um Guarani, denunciava a invasão e exploração ilegal de terras e de madeira nas terras indígenas, tá? Do seu povo ali. Ele foi morto por pistoleiros por causa disso. Bom, a ditadura militar ela vai seguir ali os seus caminhos ali até 89, tá? Cada vez mais as manifestações vão ficar intensas e depois de um tempo, dentro da própria ditadura vai acabar começando a ter uma retomada do poder popular, não porque os militares queriam, tá? Mas porque eles se viram obrigados, e aí finalmente ela vai terminar em 89, mas isso daí a gente fala depois, tá? Quando a gente for falar sobre redemocratização do Brasil. Pessoal, vocês têm dúvidas? Eu não. Não? Tá tudo tranquilo? Se eu fizer uma prova oral com vocês agora, todo mundo vai se dar bem? Talvez. Talvez. Tá certo, povo. Olha, muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Vocês são maravilhosos, vocês que nunca me deixam. Só maravilhosos mesmo, não tem nenhum homem aqui, só eu. Vocês são maravilhosos, minhas alunas queridas. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou pedir um favor muito grande para vocês. Avisem o resto da turma, esses candangos que não vêm nunca na aula, que a segunda chamada da prova tá online para quem não fez a primeira, tá? Tá online até domingo. Teve gente que fez todos os exercícios, participou de um monte de aula, tudo mais e tal, e não fez a prova. Eu não consigo entender a pessoa que faz isso. Avisem para eles que a segunda chamada tá online, para eles responderem ela até domingo. Depois de domingo, já era, perdeu, tá? Tem gente que tá com 0 ali, porque talvez tenha me enviado a prova no e-mail, no corpo do e-mail, tá? Não é para enviar a prova no e-mail. Então, quem não fez a prova na plataforma, avisa para todo mundo ali que quem não fez a prova na plataforma tem que fazer a prova na plataforma, tá? E aí vai dar tudo certo, beleza? Tá online até domingo, meio-dia, mas fala pra galera se apressar, porque o nego fica deixando pra última hora. Se passar de domingo, meio-dia, não tem outra chance. Já era, perdeu a prova, vai com 0 na prova, vai ficar com, sei lá, quanto na média, beleza? Um abraço para vocês, um beijo grande aí e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Bom final de semana. Para vocês também.
Tchau, boa semana. Tchauzinho, Lívia.